Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um assunto que é basicamente aquele que deve afligir muito a galera que está estudando para concurso, que estuda para qualquer coisa na verdade, que precisa aí de um intervalo para poder estudar de uma forma tranquila, calma e concentrada, né? Às vezes é muito difícil a gente encontrar uma brecha assim no meio do dia que seja o suficiente para a gente preparar nosso material e seguir adiante aí nos estudos, porque a gente tem sempre que começar preparando o ambiente, aquecendo o motor aí para dar aquela virada de chave para estudar. Porque geralmente quem está trabalhando e também estuda passa um pouco por esse problema, né? Que tem que parar tudo e mudar de assunto na cabeça, relembrar aquilo. Então essa inércia de começar é sempre uma coisa que trava um pouco a gente, né? Trava um pouco até a produtividade, porque a gente demora a dar aquela mini procrastinada ali. Ah, daqui a 5 minutos eu estudo, daqui a 10 minutos eu estudo. Então assim, isso é um problema que deve afligir você, provavelmente, que trabalha e estuda. Agora, se você só estuda, talvez seja um problema porque você possa ter que mudar de matéria. Ou você está estudando ali, sei lá, por exemplo, português. Está achando português direto ali, tá 1, 2, 3 horas achando português. Aí você tem que mudar para uma matéria, por exemplo, de conta, de física, ou matemática financeira, contabilidade, não sei. E aí você vai ter que dar aquela segurada ali, você dá uma procrastinada para mudar de matéria, né? Então, assim, isso também pode ser um problema. Agora, imagina se você tem que fazer isso e você ainda tem que escolher um horário no dia para fazer. Você não tem ali um intervalo legal, um intervalo de 1, 2 horas, que você fica tranquilo de que você vai começar e vai conseguir terminar aquilo que você planejou. Às vezes a gente vai estudar e fica meio ansioso de tipo, será que vai dar tempo de estudar essa matéria toda? Pô, será que vale a pena eu começar agora porque eu tenho só 1, 2 horas? Será que a matéria que eu tenho que estudar cabe nesse horário aqui? Então, você tem que arrumar um método que consiga servir para qualquer intervalo disponível, porque o tempo que você tem disponível para estudar, ele é o melhor tempo que você tem, ele é o tempo mais precioso que você vai ter para estudar, né? Então, por exemplo, se você está, sei lá, numa transição aí de uma atividade para outra, você planejou, por exemplo, de manhã fazer alguma coisa, ou resolver alguma coisa da sua vida, ou trabalhar, ou você tem que resolver algum compromisso, e aí você, pô, beleza, então eu vou chegar em casa, de tarde eu já começo. Marcou aí os horários, a hora que vai chegar, a hora que vai começar, então teve ali uma brecha de 2 horas. Aí você, beleza, então 2 horas eu sei que eu consigo sentar na mesa, pegar o meu material, no método tradicional, como você faria, né? Vou lá pegar o material que eu estava lendo, vou pegar as questões que eu estava resolvendo, aí vou abrir na página, vou lembrar o que eu fiz da última vez que eu parei, e aí que eu vou começar. Pois é, esse processo todo aí, ele vai demorar um certo tempo, ele vai comendo esse tempo disponível que você tem. Ele é como se fosse um sabotador aí do seu tempo. Por quê? Porque você tem esse tempo para sair da inércia, para aquecer o motor, né? Agora imagina se nessa situação você tem essas 2 horas, mas acaba que acontece alguma coisa no compromisso seguinte que você vai ter. E ele é antecipado. Ou você tem que fazer alguma coisa antes dele. Então essas 2 horas podem acabar virando 1 hora e meia, 1 hora, meia hora ou até menos. Aí você começa meio que desistir a estudar, né? Porque você falou, ué, eu vou começar a estudar, aí eu vou ter aí 15 minutos para dar aquela aquecida e aí eu vou passar logo pro estudo. Ah, mas agora eu tenho só 30 minutos, tenho só 1 hora. Melhor nem estudar, deixa isso pra lá. Pois é, esse que é o problema. Esse que é o erro. Porque esse é um tempo disponível que você tem, você não pode desperdiçar ele. Mas, do método como você vem fazendo para estudar, que é dessa forma tradicional, de separar a apostila, fazer questão, ou até mesmo no computador, mas lendo PDF, sublinhando, anotando de volta no caderno, aí vai lá fazer a questão depois de ler um monte de coisa. Esse tipo de estudo, ele não ganha muita escala quando você tem pouco tempo, você não consegue aproveitar. Aí realmente eu concordo, às vezes é melhor nem fazer, às vezes é melhor fazer alguma coisa do tipo, então eu vou fazer só questão, né? Então eu vou só ler uma coisa aqui rápida. Beleza, mas nem sempre você tem disponível esse tipo de estudo, esse tipo de material que você preparou ou que você comprou de algum lugar. Você pode não ter essa alternativa de estudar e aí esse tempo que você tem disponível ele vai embora. Por exemplo, se você está voltando do trabalho para casa e aí você vai chegar em casa e vai estudar. Ali durante uma viagem de ônibus ou de metrô, não sei, quanto tempo você gasta? É uma meia hora? Às vezes você nem quer durante essa viagem de ônibus ou de metrô, você não quer nem abrir uma apostila ali. Porque primeiro vai ficar sacolejando, para ler já é complicado. Aí você vai ter uma meia hora, você tem que ficar ligado também onde é que você vai parar, se vai perder o ponto de ônibus, se vai perder o ponto do metrô. Eu já perdi o ponto do metrô várias vezes, concentrado no celular, e quando eu vi já tinha passado da estação. Isso é muito ruim, né?
Então, assim, você cria um ambiente ali em que você não aproveita esse tempo que ele é curto demais para você estudar e longo demais para ficar sem fazer nada, né? Então, assim, usando uma ferramenta que consegue preencher esse intervalo pequenininho aí que você tem para estudar, você consegue otimizar esse tempo de estudo. Agora, imagina se você tem esse intervalo de tempo de estudo pequeno, de meia hora, 15 minutos, 5 minutos até. Só que você tem isso aí 10 vezes no dia, 5 vezes no dia. Pô, a gente está falando aí de 25 minutos, meia hora, uma hora disponível que você tem no dia, só que picotado. Quando é picotado, realmente é muito ruim para você ficar ali pegando o livro, começa a estudar, aí alguém te chama, tu para. Aí tu volta no mesmo parágrafo. Ou então você está fazendo uma questão e para na metade. Aí você volta naquela questão. Realmente não desenvolve o raciocínio, né? Então você precisa usar um método que possa usar cada segundo disponível aí para você estudar e que permita praticamente fazer você recomeçar do ponto de onde você parou. E como é que você faz isso? Com flashcards você consegue montar essa estrutura de decks, de baralhos de cartas, em que você vai ver uma carta por vez. Cada vez que você vê uma carta, é como se você tivesse estudado uma matéria, feito uma mini questão. E ela está ali sempre contribuindo para reduzir a sua curva de esquecimento da matéria. Agora, se você faz isso durante 5 minutos, você consegue varrer aí umas 3, 4, 5 cartas, dependendo da sua velocidade. Dependendo da matéria, até se você tem uma intimidade com ela, ou então se a matéria é uma coisa mais papum, assim, direta, bem resolvida, você consegue fazer 10 cartas, 20 cartas, consegue até zerar um baralho de matéria se você tiver feito um baralho mais curto, um baralho tipo mais de flash, assim, para você percorrer o conteúdo mais rápido, né? Então, assim, uma alternativa para os flashcards, além de ser essa estrutura de memorização espaçada, estudo ativo, que faz você estar sempre ali recordando da matéria, e você tem aquilo estruturado dentro de um aplicativo que pode fazer você ter mais controle daquilo que você tem que estudar. Além disso tudo, você ainda tem a possibilidade de usar ele em qualquer lugar, onde você estiver, e principalmente em qualquer intervalo de tempo que você tiver. Isso que é o mais importante, porque a gente consegue otimizar um tempo que antes não servia para nada. Não servia para nada no nosso estudo. Não servia nem para a gente relaxar. Às vezes 5 minutos, você pisca, já passou. Alguém te chama em 5 minutos, você nem conseguiu relaxar, você nem saiu do seu trabalho, você nem conseguiu sair daquela realidade ali para dar uma relaxada para poder voltar, né? Então assim, 5 minutos não é nada. 5 minutos não vai ser nada. Só que você consegue usar isso para fazer um processo de estudo que pode ser praticamente contínuo ao longo do dia. Você pode usar intervalos picotados que vai parecer que ele foi contínuo, como se você tivesse parado do ponto de onde você estudou da última vez. Então, assim, uma alternativa muito boa para você usar flashcards, uma justificativa, aliás, muito boa para você usar flashcards, é exatamente essa. Você poder usar esse intervalo muito pequeno para você poder estudar como se você tivesse feito isso de uma forma contínua durante horas, né? Na verdade, eu acho que é até interessante você ter intervalos picotados de estudo com flashcards, porque como é uma coisa que está sempre ali te indagando a responder uma questão, e aí você tem que parar, pensar, analisar, programar a resposta mentalmente e dizer se acertou ou errou, eu acho que isso durante horas consecutivas pode acabar ficando meio maçante. Na verdade, sim, se você passar de mais de uma hora estudando dessa forma, eu acho que pode acabar ficando até cansativo um pouco, né? Então você vai, estuda aí uma meia hora, para, faz outra coisa, aí volta mais 5 minutos, para, faz outra coisa. Isso que é a grande flexibilidade que o estudo por flashcard pode te dar. Por quê? Porque a matéria vai estar ali organizada. Quem vai dizer a hora em que você tem que estudar aquela matéria é o próprio aplicativo. Quando você abrir ele, já bota ali uma cartinha que é a que você tem que memorizar segundo o algoritmo que ele entende que funciona na sua curva de aprendizagem. Então, se você está buscando alguma coisa que pode usar intervalos de tempo curtos aí no seu dia, porque ele é muito corrido, porque você trabalha e estuda, porque você estuda, mas tem filho pequeno, ou tem filho grande, ou tem marido, mulher, casado, você tem que fazer outras coisas no seu dia a dia, e você precisa encaixar aí quando dá para estudar, o estudo por aplicativo usando flashcards é uma alternativa excelente para isso, né? Eu, particularmente, usei muito em intervalos em que eu estava meio cansado de estudar daquela forma tradicional. Mas como é que é isso?
Seguinte, durante os meus estudos, eu fazia ali estudos do tipo, tem resumo, tem que fazer questão, tem que ler teoria. E chegava uma hora que eu queria não ficar naquela posição ali sentado na cadeira, estudando, sabe? Já estava cansado de ficar ali sentado naquela mesma posição estática o dia inteiro. Então eu falei, cara, vou sentar aqui na rede, eu vou sentar aqui no sofá, como eu estou sentado aqui agora, nesse sofá. E eu simplesmente pegava o celular e começava a varrer os meus flashcards ali. E era muito mais relaxante estudar dessa forma, porque eu estava saindo da minha posição de estudo original. Eu conseguia sair daquela situação ali estática, meio bloqueada, de ter que ter tudo em volta, uma mesa com material organizado, e eu podia fazer isso de qualquer lugar. Era uma coisa muito mais livre em termos cognitivos para mim. Eu sentia que eu nem estava estudando, na verdade. E como que estudando por flashcard, a gente faz meio que uma espécie de joguinho, então era mais descontraído ainda. Só que eu não conseguia fazer isso aí por 2 horas seguidas, 3 horas seguidas, né? Eu até poderia, mas eu achava que era mais produtivo eu de vez em quando encostar e ficar uma meia hora aqui fazendo isso. E aí ia passando as cartinhas lá, quando eu via já tinha passado meia hora e vasculhado várias cartas do meu baralho. E aí cada vez que eu fazia isso, significava o quê? Aquelas cartas do meu baralho, elas estavam servindo para eu adensar o conhecimento, para eu cada vez diminuir a curva de esquecimento que eu tinha naquele assunto. Porque lembra, quando você estuda uma coisa, passa algum tempo, você já esquece ela logo. Você tem uma curva de esquecimento ali que ela é muito cruel, na verdade. Agora, ela começa a ficar cada vez mais suave à medida que você faz 1, 2, 3 repetições. Por isso que é importante, cada segundinho que você tiver, cada minuto que sobrar no seu dia, você tá de bobeira, senta num canto, puxa o celular, bota no aplicativo e passa os seus flashcards, porque você vai estar ali fazendo quase que um trabalho automático de memorização da matéria, né? É aquelas coisas, é quase que aquele trabalho que o ambiente facilita tanto que você sente que nem está trabalhando, ele está trabalhando por você, na verdade, né? Você só tem que ter esse trabalho de ficar concentrado ali e tentar responder. Mas entenda, não é tão doloroso quando você começa no ciclo de repetições, porque você vai vendo que a memória realmente ela começa a trabalhar a seu favor. Ela começa a te ajudar. Você começa realmente a lembrar das coisas. E o aplicativo ele torna um ambiente mais propício para que isso aconteça. Para que você vá lembrando das coisas e que você vá sentindo sempre essa recompensa de estar memorizando, essa recompensa de saber a resposta. E isso vai sempre incrementando o seu conhecimento, diminuindo o seu esquecimento e fazendo com que você tenha muito mais segurança em você mesmo. Repara, tem vezes em que você acha que você nunca vai conseguir decorar alguma coisa, que você vai desistir de estudar um negócio porque você fala, não, isso aí é muita decoreba, não tem como, eu vou passar horas fazendo isso. Agora imagina se tem um método, que tem um aplicativo que já te ajuda a fazer isso e de forma quase que automática, você nem sente. E você ainda pode fazer isso em qualquer intervalo durante seu dia que você estiver livre. Isso é muito bom e isso é muito útil para auxiliar os seus estudos tradicionais, né? Então você tem um material legal que você já organizou, seus resumos, ou você comprou de um cursinho ou de um professor, esse material tá legal, tá redondinho, formatado para o seu concurso, é isso que eu preciso saber. Beleza, então agora você vai ter o quê? Um trabalho de talvez destrinchar isso e colocar em flashcard. Ou buscar um baralho de flashcards que seja bem feito e adequado a esse seu material, né? E aí com isso você já consegue, pronto, tá ali preparado para cada intervalo de livre no seu dia, você já alocar esse tipo de estudo sem você nem sentir que está estudando. Então, essa é uma dica muito boa para quem está na dúvida de se vai usar flashcards ou não vai, para saber também que tem mais uma vantagem no uso de flashcards no seu estudo, tá? A memorização espaçada, estudo ativo e liberdade geográfica e de tempo na hora de estudar. São grandes características que fazem com que o flashcard seja um instrumento poderoso para fazer suas revisões. Beleza? Falou, bons estudos e até a próxima!